meu irmão, ano novo, mercado velho. Não por acaso, resolvemos fazer o primeiro programa do ano mostrando um dos recantos mais judiados, a palavra é essa, de Teresina, o velho mercado central, ou a boutique do povo, ou o mercadão onde se pode tomar cachaça com raspa de angico, ou até mesmo com a cobra coral dentro do litro, dependendo do gosto do freguês. O que importa é que estamos aqui no local onde se faz uma reforma da parte mais antiga do prédio. E eu vim conversar com um cidadão que tem um imenso interesse pelo patrimônio edificado desta cidade e que conhece com muita propriedade, que é o arquiteto Olavo Pereira. Olavo, bom, entre deixar cair e reformar, que se reforme, mas não sou da área, mas me parece que as intervenções aqui são pesadas e completamente descaracterizadoras. Então, a relevância dessa edificação está não só na singularidade da tipologia de sistema construtivo, nos referenciais históricos, no chamado engenho-arte de origem lusitana, que por si só são suficientes para justificar a preservação desse bem, mas também no que ela representa de participação no contexto da urbana, principalmente aqui da Praça Deodoro, antiga Praça da Constituição, Praça da Bandeira. Exatamente, que era a porta de entrada da cidade, que foi fechada. Então, nesse contexto dessas edificações, dessa natureza, esses bens, juntamente com os bens naturais, é que configuravam e deram identidade, né, para a chamada Teresina. Identidade e uma excepcionalidade que era esse conjunto que configurava esse lugar. Nesse contexto, essa edificação passou por várias reformas de cada uma pior que a outra. Exatamente, de várias descaracterizações, mas é curioso que agora essa intervenção, que é objeto difundido como uma obra de restauro, na verdade é uma reforma aleatória, porque se comparar o que foi preservado nas intervenções anteriores, como o sistema, os arcos, a estrutura da cobertura, que é um dos elementos mais relevantes que estavam lá, agora foram jogados fora e substituídos por outro processo. Perdeu-se as carnaúas, perderam-se, né, esses elementos. E, além dessa laje aqui, que é outra intervenção violenta numa edificação dessa natureza. Por favor, embaixador, mostra aí essa laje. Essa laje, evidentemente, não tem nada a ver com a construção original. É para a construção do mezanino, um segundo piso, uma coisa assim, Olavo? Exatamente, é um segundo piso que foi inserido aí, mas que não, dentro dos conceitos das cartas nacionais e internacionais que versam sobre restauro, não se admite fazer uma coisa dessa numa obra singular, né, que são esses prédios de mercados, com tipologias cada um e diferenciadas no país inteiro, todas as cidades têm isso, aqui tinha isso também, mas o que está se fazendo agora é essa reforma, né, que não tem uma justificativa técnica, porque não é por falta de informações, não é por falta de vínculos com as instituições de proteção, como o IPHAN, por exemplo, que havia um entendimento junto com a prefeitura, ainda na gestão passada, para fazer o acompanhamento, a aprovação, a análise de projeto. Foi feito um parecer técnico por especialista do IPHAN, até de outra cidade que estava aqui. Isso foi ignorado, não foi colocado. Antes de fazer isso, eu mesmo fui na prefeitura e mostrei a necessidade de se fazer uma valorização do prédio, mas não há como justificar isso. O que eu vejo aqui, nesse processo aqui, é a oficialização cultural. Isso é uma coisa apressada, é fazer uma coisa apressada, entregar ao público e está restaurado. E está restaurado, quer dizer, é uma demonstração didática de restauração que, na verdade, para quem não tem acesso a conhecimento, quem não tem acesso à educação patrimonial, vai entender como uma obra relevante, mas, na verdade, essa é uma destruição do patrimônio da cidade. Não é à toa que Teresina tem sido difundida como a capital que mais descuida do seu patrimônio edificado. Você me chamava a atenção para uma tesoura. Bora ali, embaixador, chega aqui. O Olavo me chamava a atenção para uma tesoura que está aqui. E ele me dizia
que essa tesoura não foi feita para ficar escondida, nem com cobertura, nem com forro, porque ela tem detalhes aqui de acabamento. Não foi uma obra feita para ficar escondida, né, Olavo? Você olha para um detalhe desse aqui, por favor, Franquinaldo, olha para o detalhe desse aqui e você está vendo que isso era feito para valorizar a madeira, o tratamento que a madeira recebeu, não é, Olavo? Exatamente. Isso, você disse que encontrou peças dessa em Timon. Exatamente. Em abril do ano passado, por acaso, acidentalmente, estava andando em Timon e vi lá numa calçada um amontoado de madeiras que já identifiquei que era de uma cobertura antiga. E aí estava numa marcenaria e o marceneiro me falou que adquiriu isso aqui. Na mesma hora eu tentei comprar todo esse material dele, né? Só consegui uma parte, ele não conseguiu me vender as outras, mesmo que eu oferecendo madeiras novas para ele, porque ele estava já cortando para fazer móveis, e tinha esse objetivo de comprar para doar para a prefeitura. Um bem que era do patrimônio municipal. Era para você dizer que, na verdade, era uma lição. Você queria mostrar que você tem compromisso, como qualquer cidadão, com o patrimônio. Exatamente, né? Eu tive esse objetivo de tentar, com esses elementos, resgatar essa cobertura, que era possível. Isso foi mostrado para a prefeitura, para técnicos da prefeitura, foi mostrado antes de se fazer essas intervenções que estão fazendo aí na cobertura, essas lajes, mas não há um retorno sequer. Franquinaldo, mostra ali, por favor. Mostra essa tesoura e mostra o tipo de tesoura que está sendo utilizado lá. A cobertura, a telha. E essa telha, Olavo, tem alguma coisa a ver com a telha original? Esse trecho aqui já é uma parte posterior ao prédio principal, né? Então, essa estrutura desse tipo de tesoura já é mais recente. Mais recente, mas faz parte do outro projeto. O que tinha no prédio antigo era esse tipo de... Então vamos ao prédio antigo. Vamos entrar agora no prédio antigo. Aqui nós estamos na parte principal, segundo o Olavo, essa aqui é a parte principal do prédio antigo. Olha, a estrutura que está sendo posta aí não tem absolutamente nada a ver com o sistema de edificação da época, não é, Olavo? Exato. Esse prédio é de quando, Olavo? 1854. 1854, ou seja, um prédio que deveria ser tratado como monumento da cidade. Como monumento da cidade, não só pela singularidade dessa tipologia, que é o único prédio que a gente tem aqui, a nível nacional os outros mercados são diferentes também, não pelas dimensões, mas pelos acabamentos, mas por ser uma referência construtiva, que é o que dava identidade para a cidade. Resultado, isso tudo, você vai virar um prédio comum. Sobrarão as colunas, evidentemente, elas estão aqui, as colunas, elas estão sendo retocadas e tal, mas o que o Olavo chama a atenção é que isso não é restauro. O que se faz aqui é uma reforma. Estou falando bobagem? Reforma, que é uma outra coisa. Exatamente. As cartas, convenções, normas de restauro nacionais e internacionais, né, não admitiriam essa substituição voluntária, né, que não tem nenhuma justificativa técnica nem econômica para se modificar isso. Não dá para se entender por que está se fazendo, por exemplo, esse mezanino com essa laje nesse lugar e esse outro tipo de cobertura, outro tipo de tesouro, onde aqui havia inclusive carnaúbas, como você já viu ali. Bem, vejam. Brevemente o prédio será entregue à população. Hoje, no Brasil inteiro, há esse movimento de restauro de mercados antigos que se transformam em pontos de referência na cidade. O nosso, segundo o Olavo, tem toda uma originalidade pelo tipo de construção e vai se transformar apenas num prédio com mais espaço, como se a questão fosse espaçológica e não arquitetônica. Exato, né? A referência dessa edificação está na sua configuração tipológica, na sua singularidade, que se distingue e não justificaria um acréscimo de uma laje no seu interior, na parte principal, para colocar outras coisas aí. Né? É uma intervenção realmente que não leva em consideração as referências de restauro que são praticadas, né? E até, como falei, pareceres técnicos que foram do próprio IFAM, que buscaram fazer essa valorização, mas que não foram considerados. Bem,
Eu convidei o Olavo, não por acaso. Primeiro, pelo respeito que tenho pelo trabalho dele. Segundo, pela coragem que ele tem. O Olavo, ele faz consultorias para a prefeitura, ou seja, a prefeitura tinha à mão, na verdade, Olavo, um profissional para dar o parecer que fosse necessário e a orientação técnica. Você estava lá. Sim, eu fiz isso. Antes de fazer essas intervenções aqui de cobertura, essas lajes, eu fiz essas manifestações da necessidade de fazermos uma avaliação com técnicos, com outras pessoas, para não ter a minha posição pessoal, mas isso não aconteceu, não houve nenhuma atividade. Bem, isso é uma clara demonstração de como tratamos a cidade. Depois se diz que o piauiense não valoriza as coisas da terra, que o piauiense tem uma autoestima na sola do sapato. Bom, não se ama o que não se conhece. Infelizmente, o que há em nossa cidade é um bruto processo de desconhecimento de tudo que já foi feito aqui em matéria de história, de arquitetura e até mesmo de literatura. É a cultura, do modo geral, sendo engolida pela pressa leviana do concreto. Brava gente, pobre gente.